Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Já está live. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos então agora sim ao 30º episódio. Estávamos no último episódio a falar disso. E hoje trazemos aqui um convidado que eu acho que acaba por fazer jus ao 30º episódio, que é o Paulo Sousa, que é um dos treinadores portugueses neste momento a treinar internacionalmente. O Paulo já conta com uma vasta experiência como treinador internacional e, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio teve presente 7 atletas. Foi também treinador do Simon Whitfield, campeão olímpico em 2004, e neste momento tens um grupo que treina em Monte Gordo uma grande parte do tempo, com imensos atletas que também estão enquadrados para os Jogos Olímpicos de Paris. Portanto, acho que temos tudo para ter um excelente podcast. Antes de irmos um bocado, se calhar, a como estás agora a treinar esse grupo, essa squad que tens, nós gostávamos de começar por conhecer um bocadinho melhor o teu percurso como treinador de triatlo e a tua ligação ao triatlo, porque e eu falava com o David isso há pouco, que é, a nível nacional, provavelmente não és tão conhecido, provavelmente és muito mais conhecido fora de Portugal, quase que em Portugal, por teres uma ligação a treinares atletas fora. Portanto, gostávamos de conhecer como é que foi esse teu ligação ao triatlo e esse teu processo até chegares ao treinador de triatlo que és hoje. És hoje em dia, exato. Boa tarde a todos, aqui é boa tarde. Bom, ser conhecido no triatlo em Portugal, não sei se é ser conhecido, mas eu comecei a fazer triatlo em Portugal nos anos 90, no meio dos anos 90, quando a modalidade era muito, muito pequena e estava só a começar, não é? O primeiro campeonato do mundo foi em 1989, por isso eu comecei a fazer triatlo 5 anos depois disso. O meu percurso na modalidade foi basicamente, eu estava a fazer a minha licenciatura no Instituto Superior Técnico, havia uma equipa de triatlo no técnico que tinha tradição no desporto, e depois continuou comigo. Eu envolvi-me na equipa, pois acabei por ser o dirigente da equipa, depois ser o treinador da equipa e assim lentamente me envolvi mais e mais na modalidade. Eu, ao mesmo tempo que me envolvi na modalidade, continuei o meu percurso académico, acabei por fazer um doutoramento na minha área, em Engenharia Mecânica, e no final do doutoramento saí de Portugal, fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutoramento, depois fiz um segundo pós-doutoramento, e foi aí mais quando eu saí que a minha atividade como treinador se desenvolveu mais. Foi a oportunidade também de ganhar dinheiro sendo treinador de age groupers, e depois cheguei a uma fase em que o meu negócio de treinar age groupers permitiu-me envolver-me no treino de elites, que era mais ou menos, digamos assim, o meu objetivo, ou o tipo de trabalho que eu gostava mais de fazer. E em 2010 acabei por abandonar a carreira académica e dedicar-me a ser treinador a tempo inteiro. Ok, interessante. Portanto, então até saíste primeiro, quando saíste de Portugal, foi com o intuito até continuares a tua área que tinhas estado a estudar, portanto, engenharia. Nem foi muito com o intuito de ser treinador. Ou já foi também com esse pensamento? Sim, não. Sim, acho que vocês sabem que
os Estados Unidos, em termos de investigação científica, Uhum. é o melhor sítio do mundo para fazer investigação científica, Exato. tanto pelo nível pelo nível da investigação, mas também pelas oportunidades de financiamento que existem nos Estados Unidos. ah, e, portanto, ah, ser as oportunidades académicas nos Estados Unidos também são muito, muito grandes. Ok. Por isso, quando eu saí, também era com esse sentido de melhores oportunidades académicas. Claro que depois ah, as oportunidades académicas desenvolveram-se, mas também as oportunidades de ser treinador se desenvolveram e depois chegou a, um, a uma parte que era optar por uma ou por Por outra. uma ou por outra. Já agora, e porque disseste que começaste com o negócio da parte mais de treinar dos grupos, mas que querias vir a passar depois para a elite, como é que foi essa ponta? Ou seja, houve algum atleta a determinado ponto de elite, vá, que te contactou e a partir daí começaste a especializar no treino de alto rendimento? Como é que foi essa passagem? A passagem foi mais baseada no meu trabalho que eu fiz em Portugal, Ok. nomeadamente com o Sérgio Marques, mas também com outros atletas que naquela altura também começaram a sair e a dedicar-se à longa distância. Ok. Sem dúvida que o Sérgio Marques, com os resultados que começou a ter a nível de pódio de Ironman, em provas nos Estados Unidos, uh, Chamou a atenção de mais atletas, claro. deu uma atenção ao meu trabalho Ok. que não teria sem esse trabalho com o Sérgio Marques. Depois, a partir do momento em que ah, ah, lentamente me estabeleci no panorama, no mercado, no mercado dos Estados Unidos, foi mais fácil para mim ah, ah, fazer contactos, ser procurado e lentamente ah, ah, chegar ao ponto de, de ter interesse como treinador e cheguei ao ponto de, acho que em 2007 ou 2008, ah, tive 6 atletas pro a qualificarem-se para o Hawaii Ok. e, e, Bom. e, e uma quantidade de age groupers também. Eu acho que foi 2008 que tivemos 12 atletas totais Fogo. a Sim, imenso. qualificarem-se para o É um Hawaii. número considerável, Alguns bastantes. deles, alguns, alguns deles também portugueses. ah, mas pronto, foi esse percurso, sem dúvida, que foi baseado no trabalho que eu fiz com o Sérgio Marques. Uhum. Ok. Interessante, começaste um bocado em oposto ao que é normal, começaste pelos ex-grupos e depois é que começaste até a passar para os elites. Por norma até acontece um bocado, pelo menos dos treinadores assim, internacionais que eu conheço, é o percurso oposto. Criam ali uma base de atletas internacionais e depois é que passam para ex-grupos. Eu também não conheço assim muitos, só conheço o Sérgio Dia, o Sérgio Santos e o Lino, pronto, mas é interessante que seja assim, é um percurso um bocado atípico, se calhar. Não, não achas? Não sei até quando atípico é. Eu também sei que há muitos treinadores que têm um perfil grande em termos de serem treinadores de elites, e em que o trabalho com os age groupers está um bocado em background, não é? Não Exato. está. Estes treinadores não estão a dizer: "Oh, o meu atleta ganhou este Ironman e também tive este que acabou abaixo das 13 horas, não, das 12 horas, não é? Não, Exato, acho também que é não, verdade. acho que geralmente não é isto, é mais do lado dos age groupers que dizem: o meu treinador é o treinador do atleta que ganhou a prova, ou que fez pódio aqui, ou qualquer coisa assim. Sim, é Por mais o isso não processo há. inverso de os age grupos falarem do treinador Exato. que treina um atleta elite. Exatamente, também E, é verdade. e muitas vezes vocês sabem que há vários treinadores que têm modelos diferentes de como interagem com os age groupers e os prós
que treinam, por isso muitas vezes é difícil ver o que está por trás do trabalho ou o que está também por trás da Sim. estratégia das redes sociais que esses treinadores utilizam. Sim, eu acho que o que o David está a dizer é porque realmente agora, ultimamente, aqui no panorama nacional, alguns treinadores que estavam mais habituados a fazer o trabalho com elite, passaram agora a se calhar estar mais envolvidos com o age group e passar o seu foco mais para isso, porque lá está, tanto ser treinador de alto rendimento como treinador de age group é muito difícil. Às vezes até treinar age groups pode ser mais difícil. Não sei se tu, em relação a isso, tu disseste há pouco que preferias treinar atletas de alto rendimento. Qual é que é a diferença de treinar alto rendimento e treinar age group? E já agora, qual é que é aquele que tu achas que dá mais trabalho ou menos trabalho? Eu diria que eu já treino exclusivamente atletas profissionais desde acho que talvez 2015, 2016 Ok, e desde aí eu posso dizer que o panorama dos age groupers alterou-se bastante aqui nos Estados Unidos. Obviamente em Portugal o panorama dos age groupers por a volta desta altura era não existente ou acredito. muito Muito pouca gente, sim. no seu início, no seu Uhum. começo, e portanto não posso falar muito disso, ah, mas eu também sei que eu já vi isto e não quero acusar ninguém, e isso não é mandar uma boca, mas também já vi muitos treinadores que depois da sua carreira como treinadores de elite, depois dessa carreira acabar por qualquer razão, descobrem a paixão de treinar age groupers. Age groupers, exato. Portanto, estes percursos muitas vezes não são percursos naturais, mas são percursos que são criados por necessidade. Eu lembro-me de ver um treinador australiano que, depois de ter treinado alguns bons atletas e ter um fraco nível de resultados, ah, acabou por encontrar a sua paixão em treinar age groupers, e 2 anos depois a Federação ofereceu-lhe um emprego e ele voltou a treinar atletas de elite, Ok. e não sei o que aconteceu a essa paixão. Mas os percursos muitas vezes, e eu não acuso ninguém, porque quando se é profissional é preciso ganhar a vida, não é? E ganhar a vida Exatamente. é fazer as coisas que nós Naquele sabemos momento. fazer para ganhar a vida. E eu nunca acuso ninguém, pá, de fazer isso. Eu provavelmente, se tivesse em necessidade de ganhar a vida, eu se calhar ia voltar a ganhar a vida como engenheiro mecânico. Mas outras pessoas podem ter outros percursos. Exato. É. E o facto, e só acabando disto, tenho curiosidade e também já ouvi, por exemplo, o Dan Loranga falar disto, que é, e o facto de tu treinares e teres treinado já bastantes atletas com nome e as pessoas conhecerem, faz com que o nome de certos treinadores associados a atletas de grande nível sejam vistos por alguns age groupers como eu quero ser treinado por ele. Também te surgem ou seja, pedidos Oh, para treinares atletas amadores ao longo do processo, porque eu lembro-me de ver o podcast com o Dan Lorang, em que ele dizia que já lhe tinham oferecido valores astronómicos, mas que ele não tinha tempo. Ele disse: Eu não faço, não é por não querer, é por não poder, não tenho tempo. O tempo que eu tenho é dedicado ao alto rendimento e não consigo abrir espaço a treinar amadores. Sim, obviamente que há aqui dois fatores, sem dúvida que ah, eu tenho de vez em quando, alguns pedidos ou perguntar se eu treino age groupers. Geralmente é quando a Paula Findlay tem boas provas e os age groupers reparam mais nisso e enviam mensagens. Quanto lamento dizer-te, pá, que nunca tive ninguém para oferecer-me Valores valores astronómicos. astronómicas para após treinar, pá, eu provavelmente não sou tão bom como o Dan Loreng, mas
mas não te vou dizer aqui que epá, não é por nenhum dinheiro, mas sem dúvida que eu gosto cada vez mais a isto quando se vai para a velhice, como se diz em português, é importante fazer o trabalho que Que se nós gosta, gostamos de fazer e claro. as coisas que nós gostamos de fazer, Exatamente. e, e muitas das minhas opções de trabalho ah, são geradas também à volta disso, que Ok. epá, não tenho paciência ou não quero fazer e optar por fazer coisas que eu gosto realmente de fazer. Uhum. Ok. Alright. Então, e pronto, e agora passando aqui um bocado mais para a frente, portanto, foste começando a treinar atletas elites até ao ponto em que estás agora, em que até tens um grupo bastante grande de atletas profissionais. Curiosidade, grande parte são raparigas, também a verdade é essa, não é? Como é que surgiu, como é que chegou a esse ponto? Ou seja, como é que é treinar um grupo desses com- E como é que de nasceu? Ou tanto. seja, como Exatamente, é e que como é que nasceu esta nasceu? squad, esta internacional? Bom, esta squad nasceu de um bocado um salto no escuro no final de 2010. Eu estava a treinar à distância um grupo de treino com o Simon Whitfield e outros atletas canadianos, ah, e estava sob contrato com a Federação do Canadá. Ok. Quando no final do ano ah, o meu contrato não foi renovado, e, e a partir daí eu tinha apostado muito também nesse trabalho. Nesta altura, ah, praticamente não tinha age groupers nesse momento, tinha apostado bastante nesse trabalho. Quando esse trabalho não esteve lá, obviamente estava ali num momento que tinha decidido o que é que havia de fazer, e foi quando eu ah, criei a squad através de. Vocês são muito novos, mas na altura toda a gente tinha um blog e escrevia no blog, e o meu blog tinha algum tráfego, e escrevi no blog um, um call to action, um apelo às massas, de começar uma estrutura como a Squad, e foi assim começar do nada em criar a Squad. E a Squad depois, ano após ano, ah, com o nível de atletas a crescer e as apostas a crescerem, foi também crescendo assim. Ah, houve um ponto do squad, basicamente antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que eram só homens, e na nossa base de treino na zona de San Diego tínhamos um squad ah, de 7 homens Ok. há um ponto. E a única mulher que eu treinava na altura era a Heather Wurtel, mas que não estava connosco a tempo inteiro. E depois de 2017 as coisas inverteram-se um bocado, e eu agora tenho, a maior parte são mulheres, e tenho neste momento três homens a disputar o World Triathlon uh, na squad, mas essas coisas inverteram-se um bocado, que eu também acho curioso, porque ah, houve um momento em que eu ouvia comentários que eu só conseguia treinar homens e não havia mulheres, e agora ouço os comentários opostos. Ao contrário. Isso por acaso mas é giro a pessoa pensar assim, porque por acaso não. Quem é que eram os atletas que começaste? Eram conhecidos, eram atletas que depois vieram a ter resultados e por isso é que a squad foi crescendo. Lembras, de certeza que te lembras quais é que eram os elementos do início, ou seja, aqueles primeiros. Bom, dos primeiros, acho que houve, passando dos primeiros anos, houve muitos atletas que não foram a lado nenhum, não é? Ok. Quando nós fazemos apostas, as apostas nunca vão ser
vão dar certo. No primeiro ano, ah, ah, houve muitos atletas que não deram resultados nenhuns, mas, por exemplo, no primeiro ano, Heather Wurtel ganhou o Ironman St. George e tive um atleta que foi quarto no Mundial Sub-23. E as coisas foram se desenvolvendo lentamente até chegar ao ponto que quando eu decidi ter uma base semi-permanente na zona de San Diego, na Califórnia, alguns atletas mudaram-se para lá e esse foi o núcleo duro, um núcleo duro de crescimento para a squad e esse crescimento terminou com o bloco para o Rio de Janeiro, em que tivemos 3 atletas no Rio, todos homens. O Eric Lagerstrom, que falhou a qualificação por muito pouco também. E, e também houve atletas que o nível da Heather Wurtel continuou a crescer e saiu daí duas vezes pódio no Mundial de 70.3. Portanto, foi um crescimento desenvolvimento muito gradual. lento, mas também muitos atletas diferentes que eu treinei. Exatamente. Numa apresentação que eu fiz há pouco tempo aí em Portugal, para o curso de nível 3, curso de treinadores de nível 3, eu tenho um slide com todos os nomes de atletas de elite que eu já treinei nos últimos quase 20 anos e enche uma folha A4, não é? Tipo, são bastantes nomes que lá estão. É uma coisa que certamente também te deixa orgulhoso, não é? Também veres onde começaste e onde é que chegaste e o nível dos atletas que treinas e mesmo hoje em dia com o grupo que tens, que são atletas conhecidos de grande parte da malta que faz triatlo olímpico. Sim, claro. Acho que há duas coisas que são importantes. Uma é que, obviamente, todos os atletas que estão naquela lista são atletas que alcançaram resultados relevantes enquanto eu os treinava, o que eu acho que isso é importante. Acho que ser treinador de um nome não vale nada, ter trabalho com sucesso é que vale. E a outra coisa que eu acho que é importante é trabalhar com um vasto leque de atletas e ter resultados com um vasto leque de atletas. Acho que tem enorme valor E conseguires pegar e num representa atleta. o trabalho que eu Exatamente. faço. E co- Eu acho que há muitos atletas, há muitos treinadores que aparecem, por exemplo, de atletas que são relevantes só porque geralmente são homens que treinam as esposas. Há muitos treinadores que, este tipo é incrível, mas depois quando nós vamos a ver, só o trabalho que ele fez com a esposa é relevante na sua atividade como treinador. Por isso, treinar um vasto leque de atletas deixa-me, obviamente, bastante orgulhoso. Bom. Sim, e como tu dizes, às vezes há pessoas que se baseiam muito em tem um atleta que é muito bom e depois todos os outros à volta não têm qualquer tipo de relevância. E o difícil é ter um grupo em que tens um grupo, sei lá, heterogéneo e consegues torná-lo um grupo mais homogéneo, ou seja, trazes os atletas com menos resultados para cima e consegues manter na mesma os melhores. E acho que isso se nota bastante até propriamente no grupo, se calhar, que tu tens, que principalmente olhando ao grupo feminino, todas elas têm bastante resultado e todas elas acabam por conseguir, e muitas delas vão aos Jogos Olímpicos, pelos nomes que eu vi. Tiveste 7 em Tóquio, estávamos a ver que se calhar até poderá dar para aumentar para Paris. E isso mostra bem a profundidade. Sabes que não há medalhas para o número de atletas Sim, isso também não. que participam nos Jogos Olímpicos. Por isso, obviamente, atingir um nível elevado como é a participação nos Jogos Olímpicos deixa-me orgulhoso, mas depois não os há medalhas resultados para importam, participação obviamente. nos Jogos Olímpicos, não Exato. é? Sim. O que tu acabaste de dizer
faz parte também da cultura do grupo que nós temos. Ou seja, eu aos meus atletas digo-lhes sempre: tu não estás aqui porque és bom para o grupo, ou porque és um bom companheiro ou companheira de treino, Ok. ou porque ajudas a puxar na bike ou nos treinos de natação. Estás aqui porque eu acredito que tu vais ser um atleta de elite, és um atleta de topo, és um atleta com um bom nível de resultados, que estás aqui e ocupas o teu dia, estás aqui por direito no Sim, nível com os outros atletas. Eu claro. já tive muitos atletas que estão a bater à porta do nível de elite e me enviam e-mails e dizem: eu podia ser um bom companheiro de treino para este ou para aquele ou para aquela, e eu digo: não estou interessado nisso. Eu estou interessado em que os atletas Claro. aqui tenham todos um nível, E um ambição em nível serem, claro. elevado, um nível elevado de performance. E isto também é para o lado dos homens, não é? Só porque nós não temos homens, eu não vou baixar o nível de standard que Ok. tenho para o squad. E é por isso é que, bom, nós temos só 3 homens, sim, mas o nível deles é bastante elevado neste momento. O Seth Ryder, quarto na grande final de Edmonton em 2021. O Maxime Hubert, que é um corredor incrível Uma máquina. e que se estragou um pouco no duatlo estes anos todos, e que nós estamos a tentar que ele seja triatleta e tenha um grande nível. E, e este ano temos o Eu por Max acaso Taylor. eu competi com o Maximo agora 2 provas do ato. Mas Pois, pegando até pois, nisso que tu estás a dizer, porque é que tu sentes que o facto de ele por acaso tem um perfil de atleta até parecido ao meu, obviamente ele é muito superior até mesmo na natação, em que é o pior segmento dele, mas pegando nisso, tu achas que um atleta como o Maximo, que tem um segmento de natação mais fraco, ao estar a ir a provas de duatlo, ainda parece que o fosse aumenta mais? É um pouco por aí que estás a. Porque ele o não foco treina no para duatlo ele não acaba-se. treina para duatlo. Claro, Ele claro. não treina para duatlo e muitos dos seus compromissos com o duatlo são compromissos em que ele está na seleção nacional de francesa, tem apoio da federação para o duatlo Ok. e continua nisso. Ele tem um grande foco no triatlo. Vocês sabem que em França não há grandes. Os 5 melhores atletas franceses têm um grande nível e é difícil bater à porta disso. Ah, em adição a isso, a Federação Francesa não inscreve todos os atletas que querem participar nas provas da WTCS. Por isso as oportunidades que ele tem de, de competir ao mais alto nível são reduzidas. No princípio deste ano, quando não houve muitas taças do mundo e só houve WTCS, as oportunidades dele para competir ao mais alto nível estavam no duatlo, por isso foi isso que ele tem competido. Obviamente, do lado da natação, nós continuamos a trabalhar nisso. Ele tem um nível bastante bom em piscina. O nível dele em águas abertas diminui em relação a Ok. isso. Vocês sabem que há atletas que são melhores em águas abertas do que representam na piscina e vice-versa. E vice-versa. Exatamente. E, Ainda hoje falei disso e, com o treinador. e o Maxime, infelizmente, está do lado negativo desta equação, e, mas continuamos a trabalhar nisso e acho que Mas vão haver muitas oportunidades para o Maxime competir mais no final do ano, porque o nível de resultados dele do ano passado lhe permite. A Federação Francesa inscreve-o nas taças do mundo, portanto vamos ver na segunda metade do ano É que é qual será possível. o nível de resultados que ele vai ter a nível de taça do mundo. E pegando só aqui nesse tópico que tu falaste, já que é um tópico que nós não tínhamos metido, mas surgiu a questão de essa questão da natação, ou seja, um nadador de piscina, ou seja, temos os 2 casos, quem nada pouco na piscina e faz muito na prova nas águas abertas, e ao contrário, quem nada muito e depois em prova não consegue render o que rende em piscina. Sobre isso, brevemente, o que é que tu achas que
deve de uma pessoa que nada bem em piscina e mal depois não reproduz, o que é que se tem de focar? Ou seja, o que é o foco? É aguentar mais o contacto? É a orientação? É um bocadinho de tudo? Há algum tipo de trabalho que se possa fazer nesse sentido? Eu acho que é diferente para diferentes atletas. Ok, Os atletas que têm um nível bastante elevado, de natação na piscina, para estes, muitas vezes, é o não gostarem de contacto, é o é a maneira como terem nadadores à volta deles lhes afeta a maneira como eles nadam, ah, e, e este é um dos tipos de atletas. Outro tipo de atletas é o, o tipo de braçada que tem e a técnica que tem, não é a melhor para águas abertas. águas Águas abertas. abertas é um ambiente com alto nível de resistência, de drag, e não são todos os tipos de natação que vão ajudar, que se vão Claro. Uma ser natação tipo eficientes quarteira em vai ser sempre natação. bom para cadências mais altas, uma natação tipo lago vai ser melhor, se calhar, uma abraçada mais de Uma piscina. piscina. Sim, É um Exato. bocado sim, isso. geralmente é isso. Mas também, quando há atletas que têm, não diria medo, mas têm receio do contacto e têm uma abraçada, que não é boa para a água aberta, então a diferença é quando se É vê a notória. diferença maior entre, Exato. entre a água aberta e a piscina. Exatamente. Muito bem. Já agora que ainda falando um bocado do grupo de treino, pronto, como já falámos, até ainda tens muitas raparigas neste momento, como é que é a gestão neste momento desse grupo? Ou seja, todas a trabalharem para um objetivo, mas como é que consegues gerir isso? E se há diferenças entre o treino delas e o treino dos rapazes? Tens algumas diferenças notórias, algumas ideias, ou qual é que é basicamente a filosofia de treino que implica que a tua filosofia como treinador? Não vejo grande diferença, obviamente, as cargas de treino serão capazes de ser diferentes, mas acho que, as cargas de treino são individuais, Ok, ah, independentemente de serem homens ou mulheres. Ah, eu acho que uma das partes da tua questão que eu posso responder é que, ah, há uma grande preocupação do meu lado e também do lado dos atletas que, não hajam, situações competitivas, durante o treino. Ou seja, nós desenhamos, trabalho de grupo, não é? De uma maneira em que, os atletas, têm uma oportunidade de, uh, atuar e treinar de uma forma cooperativa, não de uma forma competitiva. uhum, E isto, é feito de uma maneira em que haja salvaguardas para que, se atletas têm esses instintos, então esses atletas vão ser ou separados ou trabalhar com outros grupos, ou há ok, uma gestão que é feita de maneira a que os atletas trabalham de uma forma cooperativa, não de uma forma competitiva. Por isso há tipo de trabalho em que a qualquer, componente competitiva que possa surgir durante o trabalho seja removida, ok, de maneira a muito bem. que não hajam situações em que os atletas, ah, já é difícil o suficiente treinar com atletas que são teus competidores todos os dias. Se no topo disso ainda há competição no treino, então vai tornar as coisas ainda mais Claro. difíceis. Não, e também já tivemos aqui o Vasco Vilaça a falar até de como é que funcionava um bocado ali também o grupo do Joe, e ele disse que se eles fossem para o treino a pensar quem é que vai correr mais rápido, quando estamos a falar de grupos que têm atletas com níveis muito altos, Muito altos. se eles quiserem, eles vão conseguir andar rápido, só que isso não faz sentido. Ali a lógica deles é sempre, se é para andar a este ritmo, vamos tentar É um andar o trabalho de mais perto equipa. desse ritmo, ou seja, ver quem é aquele que
consegue andar mais perto do ritmo que o treinador pretende e não aquele que anda mais rápido, porque isso aí, claro que num dia isolado qualquer um deles vai conseguir fazê-lo. Mas em relação a isso que dizias, até em qualquer atleta que tu tenhas, ou seja, eles estão num grupo, mas todos eles têm pequenas alterações no seu planeamento. Ou seja, se calhar num dia um atleta faz um tipo de trabalho, outro dia faz outro em relação aos restantes. Nós temos uma matriz uma matriz para a semana, que pode variar dependendo da altura do ano ou da periodização, em que mais, mais ou menos todos os atletas vão seguir essa matriz de semanal. Dentro dessa matriz semanal é onde os atletas vão ter um approach mais individual. Isso pode ser, os atletas estão a fazer a mesma sessão, mas um pouco diferente, ou mais curta, ou mais longa, mas todos seguem essa matriz. Geralmente, a natação é a modalidade em que há menos desvios dessa matriz, ou seja, em que os atletas fazem mais do mesmo. E a corrida, a parte em que os atletas têm um approach mais individualizado Mais individual. em termos de cargas de Necessidade treino individual. e basicamente em termos de cargas de treino Exato. e de tentar gerir o risco de lesão através da carga de treino de corrida. Bem, ainda sobre aqui uma questão de treino e ainda pegando, o David há pouco falou um pouco da filosofia de treino e há uma parte que eu gostava de saber que é, nós hoje em dia existem várias formas de treino, obviamente, há grupos que treinam mais de uma maneira, outros treinam de outra. Diria que eu vejo mais, se formos de forma genérica, duas filosofias, ou seja, um approach mais científico, ou seja, muitos testes de laboratório, zonas muito definidas, tudo muito, parece muito restrito, ou seja, não há muita adaptação, ou seja, o dia a dia, ou Existe seja, pouca flexibilidade. enquanto se calhar temos grupos que treinam mais por sensação, outros treinam mais por lactato, por exemplo, vamos pôr dessa maneira. Qual é que é a tua visão neste ponto? Ou seja, és um treinador que gosta de misturar um pouco as duas ou preferes sempre a parte mais da sensação do atleta, de adaptar dia a dia, ou também achas que deve haver um approach mais científico e ter métricas mais rigorosas? Bom, primeiro, com o meu, com o meu background académico, a pergunta que eu faço é científico ou pseudocientífico? Ah, ou eu diria que um approach que usa mais dados, eu chamaria-lhe um approach tecnológico e não científico. Ou seja, o que é um approach científico? Um approach científico é tu usares métodos que estão validados cientificamente, não é? Se nós vamos falar disso, então, obviamente, o approach que eu tenho é científico, ou seja, muitas das coisas que nós fazemos são baseadas em Evidência científica, não é? evidência científica que está publicada na literatura Exato. e muitas das ideias, coisas que nós fazemos, ou treinos que nós fazemos, são baseadas em papers que eu leio, ou papers que saem, ou, ou, ou até artigos de opinião científicos que vocês sabem que também que são muito populares e que são também pseudociência. Uh, ou seja, o que é treino científico? Eu diria que é treino baseado na evidência científica. E se nós vamos falar disso, então uh, conceitos como treino polarizado ou o HIIT ou qualquer dessas coisas que nós podemos ler na literatura, são coisas que nós usamos, são coisas que
muitas coisas baseadas na literatura têm alterado a maneira como eu vejo treino e a maneira como eu dou treino e os métodos que nós utilizamos. E eu acho que isso é um approach científico. Ok. Um approach baseado em, uh, em perceived exertion, em valores Percepção de subjetivos esforço. que os atletas têm, é também esse um método científico, porque Session RPE, RPE está validada cientificamente em vários papers, em várias coisas. Portanto, mais uma vez, se eu dou um atleta, digo, isto não acontece porque nós temos palavras em vez de números, não é? Portanto, se eu digo a um atleta para que a intensidade de treino para esta tarefa é steady, que é um RPE de 4, 5, talvez 6. Os atletas sabem o que isso é, eu sei o que isso é, e estamos a usar um método científico de quantificação de intensidade de treino. Em termos de, eu nunca vi na literatura, evidência científica que diga que trabalhar com lactatos é melhor do que trabalhar com qualquer outra coisa. Ok. Até porque nunca- existe uma correlação, já vi num artigo em que existe uma correlação direta entre o PSE, ou seja, o RPE, e o aumento do lactato, ou seja, acaba por ser também às vezes dá para fazer uma relação entre ambos, ou seja, Exatamente, portanto, estás-te a referir a um método científico de quantificação de intensidade. Ao mesmo tempo que não existe literatura que diga o grupo A treinou com lactatos, o grupo B treinou sem lactatos, o grupo A Exatamente. sim, progrediu muito mais do que o grupo também B. era muito difícil fazer isso, É muito difícil fazer Não, os mas, por estudos exemplo, eu desses. posso dizer mas que sim, se eu vos perguntar, ok, nós temos um grupo de atletas que treinam com potência e outro grupo de atletas que treinam só com frequência cardíaca. Qual é que vocês acham que vai ser o grupo que vai progredir mais com, com, com um protocolo de treino? E vocês Ui, vão, se calhar, vão dizer-me, ah, é o grupo de competência. Mas se competência. vocês forem à literatura, há um paper que tem grupo A competência, grupo B com, frequência ah, cardíaca. com frequência cardíaca. Uau, O grupo de frequência cardíaca progrediu mais. E uau. vocês, se calhar, podem saber porquê. Porquê? Quando Sim, nós porque, treinamos com frequência exatamente. cardíaca, assim, ok, vais fazer estes intervalos a 170, 180. E tu, no princípio do intervalo, vais andar muito forte para chegar a 170 o mais depressa possível. O que é que aconteceu com isto? Os atletas que treinaram com frequência cardíaca trabalharam mais a alta intensidade, porque no princípio de cada Sim, intervalo tiveram estavam que à andar procura da mais. frequência cardíaca. Ou Exatamente. seja, mais trabalho, com mais intensidade, vou a progredir mais. E depois o, a volta desta moeda, o outro lado desta moeda, então, mas não era potência, não era potência o mais científico de frequência cardíaca. Só para. Isto é só um pequeno exemplo, como eu tenho estado a falar, em que o que é ciência e o que é pseudociência. E um approach de dados, um approach tecnológico, um approach de dados, não está validado cientificamente, se bem que pareça bastante científico. Outra das Exatamente. coisas que acho que vocês sabem que é o dia a dia de métodos como o lactato ou os medidores de É muito VO2 estressante portáteis, o, o dia a dia, obviamente, é estressante, mas também os dados nunca são incríveis, nunca 100% são. fiáveis, claro. Tipo, nós temos lactatos e de repente o lactato foi 1,2. A amostra, pronto, por qualquer Não deu razão, bem, sim. não deu Contaminado, bem. sim, sim. Estes approaches não são tão certeiros, não acertam sempre no alvo como nós gostamos, gostamos de pensar. Por isso, este approach se me perguntam
tens um approach científico ao treino que fazes? Sim, absolutamente. É baseado em medidores de lactato ou de VO2, às vezes, mas não sempre. Ok. Mas é importante saber o que é ciência e o que é Sim, sim, sim. pseudociência. E só fechando este tema, vamos supor que um atleta faz um teste convencional com lactato apenas, um teste de progressivo, incremento de potência e tu determinas a chamada, ou seja, as zonas de treino. Ahm, e sabemos, sei lá, que zona 4 é entre X watts e X watts. Tu és um treinador que pretende que o atleta todos os dias ande ali naquele intervalo, ou és da opinião que num dia que a pessoa esteja melhor pode-se sentir com condições de puxar mais watts, ou ao contrário, ou seja, se tiver num dia Mais mau, fraco. vir Exato. mais abaixo e não ter problema de ir à potência de zona 3, que naquele dia era a potência de intensidade de PSE de zona 4. Sim. Boa resposta é não na perspectiva que, para mim, ah, o, a medição da potência ou do lactato para uma determinada sessão é o output, não é o input. Ou seja, em termos de potência ou em termos de ritmo de treino na corrida ou ritmo na piscina, o que os atletas fazem em termos de potência ou ritmo é o output e o input é a percepção de esforço ah, que aquela tarefa tem. Ao mesmo tempo, muito do treino que eu, que eu, que eu dou é baseado em tarefas que são desenhadas de maneira tradicional, como vocês sabem, em termos de natação, em que através da duração da tarefa e do tempo de descanso, nós conseguimos estar na zona correta desde que consigamos desenhar, uh, desenhar a tarefa de maneira correta. Ou seja, se os atletas a fazerem séries de 100 a 1,30 nadaram rápido demais, se calhar na próxima semana fazem sessões A um séries de 25. 100 a 1,25 e Exato. vão nadar à velocidade À velocidade que nós certa. estamos à procura. Sim, Ou sim, seja, sim. Exato. esta maneira tradicional, nós às vezes pensamos que o treino intervalado foi inventado quando alguém se lembrou de publicar um paper que diz HIIT, não é? Mas não, o treino intervalado foi criado nos anos 30, que já está há quase 100 anos, Exato. e treinadores têm treinado atletas com métodos semelhantes há muito, muito tempo. Portanto, ter uma, uma imagem, saber qual é a imagem do atleta e quais são as intensidades de treino que eles vão ter, faz muito parte de como fazer as sessões e tornar as sessões individuais para os atletas e trabalhar as zonas de treino que nós queremos trabalhar. Uhum. Ok, muito interessante. Ah, agora, passando aqui para a frente um bocado, também na área ainda de treino, mas vamos aqui falar só passando para a longa distância, basicamente. Tu neste momento tens a Paula Findlay, como já referiste. Antes de mais, eu digo que eu sou um fã muito grande da Paula Findlay. Eu lembro-me dela em 2010, 2011, naqueles anos de ouro espetaculares. Eu tenho um livro de fotografias da Federação Internacional em que tem fotos dessa época espetacular e há uma dela a mandar uma garrafa d'água, um simples mandado de uma garrafa d'água espetacular. Pronto, mas isto foi só aqui um desvaneio meu, que eu sou fã dela, pá, sempre gostei dela. Mas pronto, agora relativamente à passagem dela para a longa distância,
primeiro ela veio de um processo muito complicado, não é? Ela teve ali uns anos maus. Não sei se apanhaste ou se foste pós esses anos maus e como é que foi recuperar a atleta e como é que os treinos dela acabam por ser diferentes ou como é que aí existe a gestão comparado com os treinos dos atletas de elite, dos atletas profissionais não de Curta longa distância. distância. Sim, exato. Como é que Olímpicos. muda o treino para um. No caso, a Paula Findlay é aquela distância agora mais os 100 km e half distance, não é mesmo o Ironman. Portanto, queríamos saber Uhum. também um bocadinho como é que difere o treino para a distância dos 100 km para o Olímpico. Uhum. Bom, eu já acompanho a Paula há muitos anos. Nós fizemos quando eu trabalhava para a Federação Canadiana, nós fizemos um training camp em Maui em janeiro de 2010, em que a Paula estava lá e, portanto, tenho seguido o percurso dela desde que ela era uma desconhecida, como em janeiro de 2010, até ela ganhar. Acho que a primeira WCS dela foi em Londres de 2010, onde eu estava presente também, e desde aí tenho acompanhado o percurso dela, ah, todos os ups and downs, e houve muitos downs. Ela é um exemplo infeliz de como as federações conseguem destruir carreiras de atletas. Infelizmente também não é o único, e, e eu tenho acompanhado o percurso dela ao longo destes anos. Ah, a, a Paula é um bocado aquele clichê de Volkswagen Carocha, chassi de Volkswagen Carocha e motor de Ferrari. Ela é uma atleta que tem uma capacidade incrível, mas muitos fatores da biomecânica da corrida dela são fatores de risco de, de, de lesões, e obviamente as lesões que ela tem tido ao longo dos anos contribuíram para esses fatores de risco, ou seja, ela entra na modalidade com os fatores de risco e esses são multiplicados pelo percurso dela na modalidade. Uh, eu diria, finalmente comecei a treiná-la em 2018 e, e o percurso que ela, desde que eu comecei a treiná-la em 2018, tem sido também muitos altos e baixos, particularmente nas épocas de 2018 e 2019, em que as lesões constantes uh, afetaram o trabalho e afetaram o trabalho que eu fazia com ela, e ela, no meio das lesões, ganhava provas, não é? Do tipo, quando estava sem problemas, competiam a um elevado nível. Houve um pouco, durante o Covid, houve um pouco um interruptor que se acendeu do lado da Paula, em que ela descobriu um pouco a forma que resultava para ela para treinar sem problemas. Eu também descobri algumas formas do meu lado em que, em que ajudou ela a ter menos problemas com as lesões, e ela durante o Covid ganhou aquela prova em Daytona, Daytona, era e isso acho, que eu ia e dizer. acho que foi um bocadinho um ponto de viragem no trabalho que nós fizemos. Boa. Um, e, e neste momento nós atingimos, na época passada e também esta época, até agora, alguns, algumas marcas de relevo em termos de processo, de como o processo corre, em termos de não ter lesões que afetam o treino, e, 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 e neste momento nós estamos num processo com ela em que as coisas correm bem com o dia a dia, e em vez de estar preocupada que vou a esta prova e não sei se o meu tornozelo vai doer ou não, é mais coisas normais
Pronto, vai ser uma prova como esta prova em Ibiza, em que é bastante competitiva e que é um momento é um momento de pressão que estes atletas a este nível não estão habituados a competir, ah, os desafios são diferentes. Em termos do treino com ela, vocês sabem que o nível de ciclismo, o nível técnico de ciclismo da ITU em 2010, 2012 não tem comparação nenhuma com o nível de dois. ciclismo de agora, principalmente nos homens também, mas principalmente nas mulheres. As mulheres, a prova costumava ser 40 mulheres darem voltas ao coreto e depois quem corria mais ganhava. Ganhava. O ciclismo das mulheres progrediu de uma maneira incrível, não tem nada a ver com. Eu às vezes vejo provas dessa antes de Londres é só rir, é só rir o nível de ciclismo e também há algumas provas dos homens, ah, e, e, e o nível técnico da Paula no ciclismo é baixo, o nível de potência que ela tem é elevado e obviamente que Longa distância quanto vai mais ali. é o nível de competição, mais o lado técnico do ciclismo vai aparecer e é esse o lado do processo que nós estamos a trabalhar, nós estamos a trabalhar agora. Em termos do treino, eu sempre achei que do lado de 70.3 o treino era muito semelhante ao treino tradicional de distância olímpica Ok, non-draft, que era um formato bastante popular antes de 2015, 14, por aí, e que foi totalmente atropelado pelo Ironman, não é? E o Ironman ajudou a atropelar quando criou o 51-50, porque o 51-50 só contribuiu para atropelar aquele formato de uma maneira definitiva. E eu sempre pensei que o treino destas distâncias era muito mais perto do treino da Olímpica, distância olímpica, do que o treino de Iron Ironman. Man. E, ou seja, Exato. o treino de 70.3, que obviamente tem tido evolução para mim, mas o treino de 70.3 que a Heather Wurtel fez, ou que outros atletas que eu tive a fazer em 70.3 tiveram, uh, tem sido mais ou menos do lado olímpico. Na preparação para esta prova de Ibiza, por exemplo, a Paula estava connosco em Flagstaff, no Arizona, e fez o training camp com a Taylor Spivey, a Miriam Casillas e a Roxana Slupek, e o treino de corrida foi basicamente o mesmo, eles estavam a fazer o mesmo treino de corrida. Em termos de ciclismo, obviamente diferente. Fizemos algumas sessões em que ela tinha uma bicicleta de estrada e fez sessões com as outras atletas, mas depois com um trabalho específico na bicicleta triatlon. Sim. Exato. E Muito eu bem. também, já agora de assistir às provas, e até estava, quando estavas a falar, lembrei-me, porque realmente o challenge, challenge não, a prova de Daytona, não era Clash na altura, mas a prova de Daytona eu lembro-me que foi tipo, acho que o Eden ganhou e a Paula ganhou, e como dizes, foi uma prova que foi tipo um break, porque a partir daí ela começou a ter grandes resultados, e na altura essa prova acho que era tipo, foi a primeira prova a revolucionar quase esta nova onda dos 100 km, em que os prize moneys foram brutais, e desde aí os resultados dela têm sido incríveis, e acaba por ser uma atleta que eu acho que quase toda a gente acompanha muito também pela parte mediática e pelo canal O de estilo de YouTube que vida eles dela, têm. sim, O canal de YouTube deles é fantástico, o Eric ainda acaba por por cima. gerir, Exato. e pronto, e agora Mais em essa. Ibiza foi mais uma excelente prova da Paula, apesar de na corrida ter perdido se calhar um bocadinho mais, mas no ciclismo provavelmente até foi a atleta que teve mais intervenção a não deixar a Lucy ganhar tanta vantagem. Portanto, Uhum. em termos de ciclismo, acho que deve estar entre as melhores mesmo do mundo, e depois, à geral, também um quinto lugar foi uma boa prova. Fantástico, exato.
Mas o que é que tens a dizer dessas competições agora do PTO e também de trazer um prize money tão grande para cima da mesa e a importância que essas provas passaram a ter agora, até para atletas de olímpico que começam a ponderar também fazer a ponte para os Fazer 100 a passagem, km, exatamente. tendo em conta o impacto financeiro da prova, não é? O impacto financeiro das provas de PTO acabou nesta época, não é? Se vocês forem ver, e se calhar, Hugo, eu envio-te isso, é só um screenshot da diferença entre 2022 e 2023. Basicamente, em termos gerais, as provas de PTO no ano passado eram $1 milhão para os prémios totais, neste momento são $600 mil, e os prémios só se mantiveram para o pódio, e depois há Downgrade, uma sim. grande queda dos valores ah, Para os restantes. ah, para os lugares mais atrás. Eu geralmente não vejo as tabelas de prémios, pá, antes das provas, mas vejo-as depois das provas, e eu fiquei surpreendido. Até eu sabia que o prize money tinha sido diminuído, mas com as diminuições, só para ver a diferença, a Paula, quinto lugar, deu $10 mil A Uau, em vencedora dinheiro antigo. antigamente dava 2022 eram 35 mil, não trinta e é? cinco mil dólares. Exatamente, trinta e exatamente. cinco mil dólares. é uma Ela, diferença no ano gigante. passado, no ano passado arrastou-se, porque ela, talvez os seus genes canadianos, mas ela no calor não é muito competitiva. Ah, Ela no ano passado arrastou-se para 10º lugar na PTO de Dallas, De Dallas. isso pagou $16 mil, ou seja, mais $6 mil do quinto lugar nesta prova de Ibiza. Portanto, esse impacto da PTO, eu acho que a PTO fez um grande esquema de marketing, mas foi com os atletas, não é? Porque os atletas, eles conseguiram ter uma prova em Ibiza mais competitiva do que no ano passado, com muito menos dinheiro. E isso é interessante. Tiveram. No fundo, o que eles estão a conseguir é que o que pode vir a acontecer futuramente é ou seja, eles têm 20, eles até a pensar nisso reduziram também o número de atletas, se calhar porque já sabem que aqueles atletas que vão para lá que acham que não têm hipótese de lutar pela vitória desaparecem. Ou seja, o que eles estão a querer fazer é quase ir às pontas, ou seja, vão buscar só aqueles que têm condições para ganhar. E aqueles que sabem que num dia bom fazem 10º ou 15º vão acabar por optar por ir a outras provas, porque se calhar compensa-lhes mais ganhar uma outra prova da Ironman 70.3. Portanto, pode haver o caso de virem a ter 4, 5, 6 atletas muito bons, como tivemos o Alistair, o Blumenfeld e o Frodeno, que vão para ganhar, mas depois se calhar aqueles intermédios. Houve o caso, por exemplo, do Sam Long, que preferiu ir a St. George e ganhou. E se calhar ia lá e Ibiza ia ser nono e ia ganhar menos. E portanto vai haver um pouco este balanço Sim, sim, sem futuramente. dúvida. Bom, o futuro da PTO depende de duas coisas. Se eles conseguem criar um modelo em que patrocinadores são o dinheiro de patrocinadores é que suporta a série e as provas, se eles conseguem fazer isso, então temos futuro para as provas de PTO. Se eles não conseguem fazer isso e o, em português, o gajo rico que suporta Exato. a PTO neste momento, se o gajo rico se, Foram embora. se chateia ou se cansa de dar dinheiro para a PTO, o esquema da PTO morre já aí. Como Exato. sem dúvida que uma das coisas que contribuiu para o esquema da PTO é o crash do cripto, uh, onde havia muito dinheiro por todo lado e algum apareceu no triatlo. Esse dinheiro do cripto desapareceu também, não é? E com o crash do cripto há menos dinheiro para estas coisas. Para estas coisas, Portanto, exato. por isso, o modelo da PTO depende mais disto do sucesso das provas ou o que for. Eu estou um pouco preocupado com o futuro da PTO, porque em termos europeus, eles conseguiram pôr a prova no Eurosport através de terem o Discovery, Warner
ser um dos patrocinadores, mas o patrocínio põe as coisas no Eurosport. Este ano, de certeza que eles bateram à porta de muita gente a dizer: as nossas provas estão no Eurosport, e não tem um patrocinador, um title sponsor para a prova. E isso Sim, deixa-me preocupado para o futuro sim, sim. deste modelo. Voltando aqui à performance e aos atletas, que é o meu assunto favorito. Atletas como a Paula, obviamente que estão nesta esfera do 70.3 e não estão interessadas em fazer Ironman. Este nicho que se abriu com o PTO é uma oportunidade incrível, e obviamente espero que continue, até porque as competições são mais interessantes, o broadcasting de Ibiza não foi tão interessante como as provas do ano passado, Sim, visivelmente tinha menos Uhum. meios, a qualidade da prova também tinha menos o meios, trânsito o circuito não estava estava, muito condicionado, era o muito trânsito, apertado, o trânsito não estava fechado, sim, algumas das partes da corrida eram ali muitas Extremamente esquinas, estreitas virar a esquina e e com pessoas a estreitíssimos. atravessar. Parece que o Alistair quase que sim, ia sim, bater sim. numa pessoa, Ah, e, e eu acho que a nossa modalidade, pá, merece um bocadinho mais. Eu, sem dúvida que, falando a nível pessoal, ah, quando, quando vamos a uma prova da WTCS, o nível de profissionalismo da prova inteira é, é, é muito, 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 muito superior. E isso também dá aos atletas, e a todos que estão envolvidos, um sentimento de que isto é uma ocasião grande, isto vale a pena, isto é uma coisa. Enquanto que, quando as provas têm um, um sabor amador, todas as pessoas que estão envolvidas na prova não estão tão motivadas e não têm sim, um sentido de satisfação, realização tão grande. Eu posso dar um exemplo que vocês, se calhar, estão aí e ouvem dizer: o, o Eric Lagerstrom ganhou o 70.3 de Santa Cruz, como ele ganhou no ano passado. É pá, bacano, ganhar um 70.3, mas a realidade da prova é o primeiro pro que acaba a prova, ninguém sabe que ele vem aí, as pessoas apressam-se a pôr não está ninguém na linha de final, ninguém repara que a prova está a acabar para ele, e se sim, calhar os voluntários vão a correr à procura da faixa, pá, Da meta. de cruzar a meta, e sim, depois sim. nas fotos, olha, está aqui. Ou seja, o sentido que os atletas têm é. E nestas provas, mesmo numa prova grande, como por exemplo Oceanside 70.3, ah, os atletas, quando terminam, há muito pouca gente ali à volta, porque as pessoas que estão na prova estão a Estão a ver ver, os são familiares. famílias dos age groupers, e, Exatamente. e o nível de profissionalismo que a prova tem também contribui muito para o nível de realização que os atletas atingem, Sim, sim. e isso É acho que é verdade. importante. Uhum. É verdade. Sim, acho que sim. E a realidade é que eu acho que aqui em Ibiza, se calhar, foi um dos pontos em que eles falharam, mesmo a zona de meta. E eu acho eu acho que, por exemplo, um Canadian Open, acho que mesmo assim, do ano passado, ainda foi a prova que eu senti que foi mais profissional nesse aspecto, e o percurso todo mais bem marcado, e a transmissão mais limpa, e mesmo as zonas de meta, etc. E eu acho que isso depois faz diferença. E lá está, não vale só apenas a parte toda que eles criam, aquele sistema todo mediático dos vídeos e etc. Se depois o evento em si, que é o ponto mais importante, eles falham. Olha, Ahm, exato. mas pronto, avançando aqui. Só Ok, tá só bem. uma nota em relação a Edmonton, é que Edmonton, a empresa que organizou o Edmonton Open no ano passado, é a empresa que tem um background de mais de 10 anos de realizar provas para aí ter o World Triathlon, Ok. incluindo a Grand Final várias vezes. Ou seja, Ok, tem um nível de delivery, rotina. de conseguirem realizar um evento de grande nível muito superior, e
aplicaram esse nível à realização da prova. Eu também já Exato. ouvi dizer que, por exemplo, o, o budget de broadcast para a prova de Ibiza era metade das provas de PTO do ano passado. Ou Ok. seja, Exato. isto E era obviamente não Não se notório. vai é o conseguir acaso, exatamente. milagres, Exatamente. milagres com metade do Também. dinheiro, não é? Sim, sim. Exatamente. Bem, tínhamos outra pergunta, agora já no tema que é pegando também na tua experiência a trabalhar com atletas de elite, neste caso atletas mais velhos, mas queríamos também ter a tua opinião acerca mais da parte da formação, ou seja, o que é que tu consideras que é fundamental ter em conta no processo de formação de um atleta para ele, quando chega, no caso, Júniores. ao teu Exatamente. grupo, Júniores são está 23. preparado, ou portanto a um grupo, ao teu grupo, ou outro grupo qualquer de elite, esteja preparado para progredir. Nós vemos muitos casos de atletas que ganham tudo em cadete, em júnior, e que depois não, parece que não passam daquele nível. Ou seja, o que é que tu achas crítico para que o atleta chegue à elite e não seja cheguei à elite e agora como é que eu evoluo? É, agora sim eu vou começar a evoluir, ou agora sim eu vou começar a procurar resultado. Uhum. Bom, eu já não opero nessa esfera há muito tempo. Ah, eu, e geralmente os atletas que eu tenho não, são atletas que ah, fizeram essa transição há muito tempo também e que atravessaram um período em que as coisas não lhes correram bem e depois juntarem-se à squad é uma maneira de uh, voltar ao caminho ou a melhorarem a maneira como fazem as coisas. Uma coisa bastante óbvia, que obviamente é uma coisa pequena, mas não é tão pequena quanto isso, uh, a mim chateia-me quando eu tenho atletas que já têm 25, 27 anos e chegam à squad e depois vão a uma prova e não conseguem ter boas transições e eu tenho que estar a dar trabalho de transições com a eles, não é? Daquelas coisas que não devia acontecer, não é? Eu, muitos atletas pá, de países pá, que têm bastante orgulho pá, nos seus trabalhos com os júniores, pá, e eu depois tenho que lhes dizer que coisas fazer nas transições, isso a mim chateia-me. Mas em geral, eu acho que o maior obstáculo que os atletas têm na transição entre júniores e elites é, mesmo quando houve bom trabalho feito em júniores, os treinadores que eles têm não têm a capacidade de fazerem o salto para Exatamente. serem treinadores de elite. E, e vocês sabem, isso é uma das coisas que acontece em Portugal, mas acontece também noutros sítios, os treinadores agarram-se aos atletas de uma maneira incrível, não é? E isto não é só em Portugal. Nos Estados Unidos, por exemplo, também é a mesma coisa. E eu já tive casos em que uh, uh, eu vou pelo lado de fazer o approach ao atleta e o treinador passa-se. E também já tive casos em que faço o approach ao treinador e o treinador passa-se também, e eu depois observo a ver o atleta a não ir a lado nenhum, e isto tem acontecido várias vezes. Ah, ou seja, ah, eu acho que este é o maior obstáculo que há. Há muito poucos treinadores, há muitos treinadores que são muito bons com atletas júniores e põem os atletas à porta de ser treinadores de elite, mas as coisas que funcionam com os júniores não funcionam Não funciona com os com os elites. atletas de elite. Exatamente. O, Exatamente. Sim, o sim. approach tem de ser o mesmo. E acontece muitas vezes que estes treinadores têm valor, mas deixam de ter valor quando se agarram aos atletas e não os deixam progredir. E eu já vi muitos exemplos, e um dos exemplos que eu vi foi, por exemplo, a Taylor Spivey, que teve um atleta que se agarrou a ela, e teve um treinador que se agarrou a ela, e depois teve outro, e ela para sair do atleta, do treinador que a treinava antes de eu foi uma chatice, que ela teve que, teve que, como é que se diz, um break-up em português, pá, teve de, Uma mais ou separação menos mesmo. como separar, pá, do Um namorado ou da divórcio. namorada, e não havia Divórcio. um divórcio, mesmo quando não havia relação nenhuma nesse nível, obviamente, e,
e isto acontece muitas vezes. Eu tive um treinador que, que quando eu perguntei isso, eu achava que era uma boa ideia para o teu atleta para passar para a minha squad. Isto quando eu trabalhava para a Federação dos Estados Unidos, ou seja, eu era E ele um achou um treinador ataque. oficial e ele Achou um também ataque. não era treinador da Federação, mas estava integrado no trabalho da Federação. E a primeira coisa que ele me respondeu foi: isto parece, pá, que tu estás-me a perguntar por e-mail se podes ir sair com a minha mulher. E eu pensei, epá, isto não é nada como isso, não é? E eu fiquei até incomodado, pá, com a resposta dele. Ou seja, este salto, as pessoas não compreendem. Há muitas pessoas que não compreendem. Há muitos atletas, há muitos treinadores que têm grande valor a trabalhar com com a Júniores. formação e Uhum. não têm valor para darem o salto. E a maneira como, e vocês sabem disso, que é a maneira como nós nos relacionamos com miúdos, não é a mesma maneira como nos relacionamos com adultos. E, e eu acho que este é é o maior obstáculo para isto. Não é só em Portugal, em muitos países em que os treinadores agarram-se aos atletas. Então, e agora para terminarmos, portanto, neste momento vais brevemente para Yokohama, para a WTCS. Quais é que são os teus prognósticos? Tanto para os teus atletas e já agora para os atletas portugueses. E aqui nesta parte dos atletas portugueses, também a minha questão é uma subquestão que é: o que é que tu achas, como é que achas que está o estado do triatlo neste momento em Portugal? Bom, isto é um podcast português, por isso eu diria para prognósticos só depois do jogo. Ah, ou seja, um pouco mais sério, eu geralmente não tenho prognósticos tanto do lado dos meus atletas como do lado geral. Ah, acho que, não sei, vocês sabem, mas uma das coisas que é muito importante aqui nos Estados Unidos, pá, é o fantasy futebol, e é das coisas que eu acho que eu gosto de ver as coisas a acontecerem, eu gosto de ver as coisas a acontecerem, os resultados a acontecerem, e muitas vezes acho que não é ter prognósticos em relação à prova não é tipo a esfera em que eu me vejo a mover ou fazer parte. Ah, o lado, um dos lados negativos de ter muitos atletas a fazer a mesma prova é que eu gosto de dizer coaching, never a good day. Ou seja, quando eu tenho, sei lá, 10 atletas a fazer uma WTCS, eu já sei que uh, vai haver, vão haver atletas que lhes corre bem, outros que lhes correm mal e outros que lhes corre Exatamente. para aí pelo meio. E geralmente, infelizmente, acho que é pela minha personalidade, mas atletas terem boas provas não me faz mais contente pelos outros atletas que tiveram más provas. E muitas vezes, se eu estou a ver uma prova, um atleta teve má prova, não me quero ver completamente sorridente, pá, porque outros atletas da squad tiveram no pódio nesse Sim, Uma dia. sim, prova, isso é exatamente. importante. Eles sabem que eu estou contente e foi um bom dia para mim, mas não é preciso eu estar lá a esfregar-lhes na cara, não é? E, Exatamente. e as coisas, às vezes estas provas é um leque, pá, de emoções, que vai do DNF até ao pódio num bom dia e às vezes, muitas vezes, é sempre há dois, três atletas em que as coisas não saíram e os resultados não saíram e, e é Se preciso calhar quase que preferes tirar. que às vezes se calhar não haja aquele resultado brutal, mas que Não, é isso perfeito, quase. certeza. Não, estou a dizer, Isso, perfeito, não sei o que certeza. é que. Isso Não devia ser eu Não, não prefere iria é que tão. sejam todos os resultados Não, brutais. não, mas tu preferes o quê? Ter uma vitória e depois oito a desistirem? Ou preferes ter Isso é extremos também. quatro top 5 e dois top 10 e só um é que fez top 20? Se calhar, em termos de balanço Pois geral, vai ter outro não impacto. é, geralmente não é um extremo e geralmente há um dia muito mau, há sempre um dia muito mau. E, portanto, essas situações são sempre difíceis e também são difíceis para mim porque,
porque, como eu disse, os bons, os bons resultados não equilibram os maus resultados. Exatamente. E isso pronto, é daquelas coisas que é um lado negativo. Obviamente que há dias melhores que outros, obviamente, e quando nós temos, ah, como já tivemos algumas vezes, 4 ou 5 atletas no top 10, é um dia bastante bom, mas eu também diria que poucas coisas são tão boas como ganhar, e ganhar faz muita diferença. Eu, eu, ah, eu lembro de há muitos anos um atleta meu, se ficasse fazer segundo para numa prova, e ele disse: este segundo, pá, foi ótimo. ah, e foi quase ganhar. E eu disse-lhe: não, ganhar não é, não é quase como ficar em segundo. E ele, pá, tipo, um tempo depois, pá, ganhou uma prova e a primeira coisa que me disse foi: tinhas razão, ganhar não é a mesma coisa que ficar em segundo. É, porque em E é segunda pessoa. bastante. Das duas, uma. É o primeiro dos perdedores. Sim, mas das duas, uma, tu fazes segundo e vais para a prova a pensar que tipo fazer oitavo já é bom e se calhar tipo segundo ficas bom. E só a partida é mau. Não, mas há atletas que, bem, Não. tu estás numa realidade em que nunca fizeste top 10 numa WTS e fazes um segundo lugar, Claro, claro sim, que tá bem. tu vais estar contente, mas a questão é que se for um atleta que já está rotinado ali, um segundo lugar vai sempre dizer no fim, até não foi mal, mas se calhar dava. É sempre, é difícil, é Eu muito difícil. só diria que não quero com isto dizer, pá, que só interessa ganhar, mas o ponto é que ah, ganhar é muito melhor do que os outros todos, do que todos os outros outcomes, uh, do que outros resultados. Era só isso. Exatamente. E pronto, então, e a última questão é mesmo só, como é que achas que está o panorama também do triatlo em Portugal, do teu ponto de vista, que estás fora, ou seja, estás dentro da modalidade e bastante dentro da modalidade, mas estás um bocado mais fora da realidade portuguesa. Como é que vês e o que é que achas que o futuro nos reserva, se é bom, se é mau? Se vamos a ver, não é? Sim. Prognósticos só depois do jogo. Eu acho que há muito bom trabalho a fazer que está a ser feito em Portugal. A estrutura do desporto ou da modalidade em Portugal tem, tem, tem características que faça com que nos últimos 10 anos o nível de talento dos atletas, principalmente masculinos, tem sido bastante interessante. Ah, Quando nós temos um nível de atletas masculino melhor do que países muito maiores, com maior população e também mais ricos, eu acho que, eu acho que é um trabalho que é interessante. Ah, Em termos de este trabalho, obviamente, não é apontado a esta pessoa, aquela pessoa que está na Federação ou na Secretaria de Desporto ou o que for, mas é resultado de um sistema que está que está a funcionar, se bem que as pessoas que estão dentro do sistema se calhar vão pensar isto ou aquilo podia ser melhorado, ou isto aquilo não está a funcionar, mas quando nós vemos que temos atletas a um bom nível internacional, eu acho que é bastante interessante o que tem produzido o triatlo nacional. Eu acho que há coisas negativas também a apontar, que é o, o, o modelo baseado nos clubes, que é o modelo que Portugal tem coisas muito boas e coisas muito más. Coisas muito boas uh, há competição entre vários clubes para terem melhores atletas de formação Exatamente, em termos e de isso é bom para formação. a modalidade Exatamente. no geral, mas, mas este modelo para quando os atletas têm de dar o salto para a elite, onde os Exatamente. clubes não devem ter Concordo. nenhum significado quando isto acontece. Quando os clubes estão a impor atletas, tens que fazer o campeonato nacional, tens que fazer esta prova, tens que fazer aquela prova, ah, é, é um fator de, é um fator que não possibilita os atletas serem bons atletas de elite. Ah, Em termos de a minha perspectiva sobre o triatlo,
nacional é obviamente reduzida. Eu não conheço as pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas na modalidade, ah, a maior parte delas eu não as conheço. ah, conheço, conheço o Sérgio Dias, o presidente da Federação, mas muitas vezes quando eu falo com o Sérgio, eu tenho que perguntar quem é esta pessoa, quem é aquela pessoa, de que clube é que é, Exato. se ele, se ele me conta qualquer história do triatlo nacional, muitas vezes eu não sei quem ninguém é e tenho que perguntar, não é? E Exato. portanto, as conversas que eu tenho acerca do triatlo nacional, que pode ser muitas vezes com o Sérgio Dias, mas com outras pessoas que são amigos meus, como o Hélder Milheiras, ah, e o Sérgio Marques, ah, são conversas são alto nível, alto nível na questão de uma visão muito Exatamente. de 10 Alargada, não? quilómetros, uma visão Exato. de 10 quilómetros sobre o panorama nacional, não é isto ou Nada a ficar. aquilo. Exato. Eu acho que uma das coisas um dos pontos que eu tenho feito com o Sérgio Dias, eu acho que a Federação, acho que o sistema de clubes tem funcionado bem para os atletas masculinos, mas acho que não está a funcionar bem para os atletas femininos e há uma grande, o desenvolvimento das atletas femininas em Portugal está muito atrás dos atletas, ah, dos atletas masculinos e eu acho que isto tem muito a ver porque as estruturas são muito direcionadas para os atletas masculinos e menos para os atletas femininos. E as coisas que funcionam para envolver e desenvolver mulheres no desporto vão ser um pouco diferentes de desenvolver atletas masculinos. Se bem que em Portugal há mesmo assim muitos atletas masculinos com bom nível que não estão a chegar à elite. Ou seja, a taxa de, a taxa de utilização que o triatlo nacional tem não é tão grande, não é tão grande, não é tão grande quanto isso. Mas eu Uhum. acho que muitas vezes a federação, qualquer pessoa que lá esteja, não é só o Sérgio Dias, qualquer pessoa que lá esteja, as pessoas acham que a federação pode fazer mais do que realmente pode fazer. E eu acho que a comunidade em geral uh, pode, pode e tem de fazer mais pelo desenvolvimento da modalidade, com a federação a ajudar. Uh, e, são, Exatamente. e isto eu diria acerca de qualquer pessoa que que fosse presidente da Dessa Federação de Triatlo geração. de Portugal. Exato. Ok, olha, Paulo, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Foi uma excelente conversa. Obrigado. Ficaram muitas questões ainda por falar. Acho que vamos ter, mais tarde ou mais cedo vais ter que voltar aqui para conversarmos mais um bocado. Ok. Muito obrigado e também boa sorte agora Boa sorte para ir ao para a Kona, sim. WTCS. Vais, Obrigado. Obrigado. vais levar mais uma viagem, se calhar. Bem, daí se calhar não será tanto, não? 8. Pois, daqui de São Francisco, são só 11 horas. Ah, então vai estar quase ao mesmo. Não, o problema das viagens para o Japão agora é que com o fechar do espaço aéreo da Rússia, as viagens para o Japão passaram a ser muito mais prolongadas. Por isso, da Europa, por exemplo, são 13 ou 14 horas agora, porque não Ok, pode ir pelo caminho mais perto. Por ok. isso é. Mas pronto, É a estes vida voos de um treinador. intercontinentais é a vida. Sim, é um bocado a vida. E quando é que voltas Olha, e quando é que voltas a Monte Gordo? Ah, nós neste momento não sabemos se voltamos a Montegordo a esta época. Ok. ok. A falta de taças do mundo no princípio da época significa que todas No estão no final, fim da época. exatamente. Eu acho que vai ter próximo de 2 meses com taças do mundo todos os fins de semana. E Pois. com isso eu vou ter muitos Violento. atletas a fazerem essas provas e nós provavelmente estamos em Monte Gordo ou no princípio da época ou no final da época, É. ou seja, na época baixa do Algarve e, Exato. e portanto no final da época provavelmente não vamos lá estar, mas provavelmente em janeiro voltamos Voltarei. a Monte Gordo.
Ok. Ok. Obrigado, Paulo, e vá, resto de continuação até agora para a Obrigado. prova de Yokohama e boa sorte para todos os atletas que vais ter Obrigado e pelo convite, boa viagem. Hugo e Vá, David. obrigado. 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 Tchau, tchau.